Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira, eu sou professora de Língua Portuguesa, Literatura e Redação. E no vídeo de hoje eu vim aqui fazer uma revisão com vocês sobre os 12 pontos mais importantes quando a gente pensa na prova de redação do Enem. Então eu vou construir aqui o passo a passo para uma redação acima de 900 pontos. O que a gente tem que fazer, na ordem que a gente precisa fazer, como que essas coisas precisam estar organizadas para que vocês consigam esse desempenho esperado aí na prova de redação do Enem. Eu lembro a vocês que a gente tem cerca de 10 dias aí faltando para a prova de redação e que nesse tempo não é um tempo que dá para a gente começar a estudar a redação do zero, mas é um tempo em que a gente pode aperfeiçoar pequenos movimentos aí para tentar garantir uma nota mais alta na prova. Então, se você tem interesse nesse assunto, em tudo que diz respeito à prova de redação do Enem, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Além disso, não se esqueça de deixar o seu like aqui para mim. Pessoal, vamos lá. Faltando 10 dias para a prova de redação, o que a gente pode fazer? Não dá para ver conteúdo do zero, não dá para começar agora, mas dá para a gente fazer uma revisão. Dá pra gente se lembrar de quais são os pontos mais importantes. Dá pra gente tocar naqueles tópicos ali, naqueles pontos que são essenciais para uma redação acima de 900 pontos no Enem. E é isso que eu vou fazer aqui com vocês. Então vamos lá. Eu já fiz um vídeo aqui para vocês dizendo sobre como se organizar um dia antes da prova e no momento da prova para fazer essa redação. Então, quando você escreve a redação, que tempo que se gasta. Vou deixar o link aqui e também aqui nos comentários para vocês poderem acessar, quem ainda não teve a oportunidade de ver. Mas, de uma forma geral, a redação ela pode ser feita no início da prova, tá? Como a primeira das 3 provas entre redação, linguagens e ciências humanas, a primeira que vocês vão fazer, ou ela pode ser a do meio. Então, vou começar pela linguagens ou começar por ciências humanas, depois vou para redação e faço a outra prova que sobrou no fim. Ju, como que eu vou escolher a melhor estratégia? 2 formas. A primeira delas, você vai descobrir o que vale mais pontos para você. Eu explico isso no vídeo que eu já deixei linkado aqui. Então, primeiro você vai descobrir o que vale mais pontos dentro do curso que você quer e da universidade que você quer. Você pode dizer, Ju, mas todas aí têm o mesmo ponto, né? A mesma quantidade de pontos. Sim, só que primeiro, só redação você atinge 1000. Essa é uma coisa importante de se saber. Segundo, universidades diferentes e cursos diferentes colocam pesos diferentes para suas notas. Então, vamos supor que você queira estudar medicina veterinária na Universidade Federal de Uberlândia. Aqui, a gente tem, dentro desse curso, peso 1 para linguagens, peso 1 para ciências humanas, peso 1 para redação, peso 1 para matemática e peso 3 para ciências da natureza. Então, você sabe qual prova precisa ir da sua dedicação maior, de um tempo maior empregado, é a prova de ciências da natureza. Como linguagem, ciências humanas e redação tem tudo o mesmo peso, você vai naquela que tem mais valor, que você pode atingir mais nota. Então, seria ideal começar pela redação. Bom, Ju, eu não me sinto confortável começando pela redação, porque eu gosto de pensar um pouquinho sobre o tema. Como que eu faço? Começa pela prova de linguagens ou de ciências humanas, depois passa para redação e fecha a prova com a outra matéria objetiva. O que você não pode? Deixar a redação por último, tá? É a única coisa que você não pode. Você vai estar cansado, a chance de você cometer muitos erros é enorme, erros de vírgula, erros de grafia, erros que você não cometeria se você não tivesse tão cansado, e existe também uma chance de não dar tempo. Uma coisa, gente, é não dar tempo de você responder 2, 3 questões objetivas, outra coisa é não dar tempo de você escrever o texto da redação. Olha quanta nota aí existe em uma situação e na outra. Então, cuidado com essa estratégia para fazer a prova de redação. Mas vamos lá, Ju, vou começar por ela, ou vou fazer ela em um segundo momento, mas como que eu começo? Qual que é a primeira coisa que tem que ser feita? Gente, primeiro passo, eu vou ler o tema e destacar as palavras-chave. Eu já ensinei aqui para vocês que quando a gente escreve uma redação e não contempla o tema, a gente tem 2 possibilidades. Ou a gente vai zerar esse texto por fuga ao tema, ou a gente vai tangenciar esse texto. O que significa isso? Que a gente vai abordar uma parte do tema, mas não o tema como um todo, e isso vai prejudicar muito a sua nota na redação, porque as notas das competências 2, 3 e 5 podem atingir no máximo 40 pontos. Então, olha como fica prejudicado.
Por isso, é super importante que vocês leiam o tema e separem ali quais são as palavras-chave, aquelas palavras que estão ditando o tema e que eu não posso esquecer delas de jeito nenhum ao longo da preparação para o meu texto. Bom, lembrando ainda que essa frase do tema, essas palavras que vocês vão destacar, elas precisam aparecer no seu texto. Ju, mas tem que ser as mesmas palavras que estão lá no tema? Sim, tem que ser as mesmas palavras que estão lá no tema. Porque você está escrevendo um texto e quando a gente faz isso, a gente sempre supõe que o nosso leitor não teve acesso à proposta de redação. Então, se eu vou escrever sobre o tema do ano passado, democratização do acesso ao cinema, eu não tenho que supor que o meu leitor saiba o que é democratização do acesso ao cinema. Eu que preciso apresentar isso como um tema para ele. Por isso é tão importante que as palavras do tema estejam contidas lá dentro do seu texto. Primeira coisa, então, primeiro passo, ler o tema e destacar as palavras-chave para garantir que vocês não vão correr riscos de fuga ao tema ou de tangenciamento do tema. Segundo passo, pessoal, que é negligenciado por muita gente. O segundo passo é ler os textos motivadores. Ju, mas eu não gosto de usar dado dos textos motivadores, mesmo assim eu preciso ler? Precisa. Os textos motivadores, eles fazem parte da proposta. Eles não estão ali à toa. E se vocês observarem bem o comando, aquele comando que tem escreva um texto dissertativo argumentativo de no mínimo 7 linhas, isso vai estar escrito lá na prova do Enem, você vai perceber que nesse comando está escrito baseado nos seus conhecimentos e nos textos motivadores. Ou seja, esses textos, eles fazem parte dessa grande questão, dessa pergunta, desse comando, que é a prova de redação. Vocês não vão deixar de ler. Vocês não deixam de ler uma parte de uma pergunta. Então, a gente não vai deixar de ler uma parte desse comando, que são os textos. Eles vão te ajudar a encontrar a tese a respeito do tema. O que é a tese mesmo, Ju? A tese é a sua opinião a respeito de um determinado assunto. Então, esses textos, eles vão te ajudar a encontrar um caminho para você construir essa opinião. Ah, e se eu já tiver uma opinião formada? Mesmo assim, você precisa ler esses textos, porque pode ser que a sua opinião seja desconstruída a partir dos dados que os textos trouxerem para você. E é importante você estar aberto a essa desconstrução, porque eles podem te trazer uma novidade, um dado que você não conhecia, ou algo que você imaginou que seria completamente diferente. Bom, então se você salta os textos motivadores, você correria aí um risco de escrever um texto cujos argumentos não estão alinhados com os textos motivadores, ao contrário, eles estão sendo desmentidos pelos textos motivadores, não é isso que a gente quer. Então, vai lá, leia o texto, forme a sua opinião, forme a sua tese, é para isso que os textos estão lá. Bom, então, passo 1, ler o tema. Passo 2, ler os textos motivadores. Passo 3, elaborar o seu projeto de texto. Gente, tem que ter projeto de texto. Não adianta começar o texto lá com a canetada na folha oficial, ou mesmo fazendo seu rascunho. Se você não fizer o projeto de texto, você vai gastar mais tempo. Você pode se bagunçar ali naquilo que você está tentando organizar das suas ideias. Você não consegue enxergar se o seu texto de fato tem uma coerência entre as informações que estão sendo apresentadas. Então esse projeto ele é pré-rascunho, ele é antes dessa fase do rascunho. Tem vídeo aqui sobre o projeto de texto, eu vou deixar aqui para vocês também na descrição do vídeo. Quem ainda não viu, esse é o momento. O que eu vou fazer nesse projeto? Eu vou identificar o meu tema, identificar a minha tese, que é o meu posicionamento sobre o tema. Eu vou elencar 2 argumentos que sustentem a minha posição. Então, lembrando que para a redação do Enem, eu não só vou dizer qual é a minha opinião sobre o tema, mas eu vou defender essa minha opinião com argumentos. Então, vou selecionar 2 argumentos que consigam aí defender a minha tese, comprovar que a minha tese merece ser considerada e, por último, vou colocar dentro do meu projeto de texto ainda os 5 elementos da proposta de intervenção: agente, ação, modo, efeito e detalhamento. Por que eu já vou deixar isso pronto, Ju? Para você enxergar esse projetinho de texto e perceber se tem coerência. Tem coerência entre o tema e a opinião que eu tirei desse tema? Tem, ótimo. E agora, tem coerência entre o meu argumento e a opinião que eu tenho a respeito desse tema? Tem, esse argumento realmente defende a minha opinião. Perfeito. Tem coerência entre os problemas que eu elenquei ali no meu argumento e a minha proposta de intervenção? Tem, ótimo, então eu tenho um texto coerente.
Se não tiver, esse é o momento de você trocar, fazer alterações. Você ainda pode fazer isso nessa altura do jogo. Bom, quando você estiver fazendo esse projeto de texto, você vai se lembrar que o seu texto ele precisa estar estruturado em 4 parágrafos, sendo um parágrafo de introdução, 2 de argumentação e 1 de conclusão. E quando você monta esse projeto, você está estruturando ele nessas partes. Ou seja, nessa introdução, a gente vai ter lá a apresentação do tema, da tese e do plano de texto. O que é o plano de texto, Ju? É aquilo que eu vou antecipar como argumentação. Depois eu vou ter a construção dos meus argumentos e, por último, eu vou ter a construção da minha proposta de intervenção, tá? Lembrando que se são 4 parágrafos, gente, e nós estamos falando de um texto de 30 linhas, a gente está falando, então, de uma média. Esse número não é exato, vocês não precisam ficar fissurados com ele, mas é um bom número para vocês se basearem. A gente está falando de uma média de 7 linhas por parágrafo, tá? Bom, então, montei meu projeto de texto, estou pronto para escrever. Vou lá para a folha. Não, vai para o rascunho, tá? Agora sim a gente vai começar o rascunho. Bem, no rascunho você vai desenvolver todas as ideias que estavam colocadas anteriormente dentro do plano de texto. Então, eu peguei tudo aquilo que eu montei lá no meu projeto, fiz o projeto direitinho, agora eu vou desenvolver isso no meu rascunho como se fosse o texto oficial. Não existe essa história de fazer rascunho começando pelo desenvolvimento ou começando pela conclusão. Você vai fazer tal qual o texto oficial. É importante. Essa é a sua chance de olhar para o texto e falar, tá perfeito, agora eu posso passar para a folha. E quando você for fazer essa transição da folha de rascunho para a folha original, você não vai trocar nada. Tem muitos alunos que falam, ai professor, eu faço rascunho, na hora de passar eu passo tudo diferente. Então por que você perdeu tempo fazendo rascunho? É para fazer o rascunho para você ter a segurança de, ao passar para a folha oficial, a certeza de que tudo aquilo está dentro do que você esperava, ela exista. Se não é para fazer dessa forma, não faz sentido você fazer rascunho, então não perde tempo. Você está usando uma estratégia equivocada para o caminho que você está seguindo. Você está seguindo o caminho de escrever 2 textos, você não está fazendo rascunho, tá? E aí não vai funcionar. Bom, então, retomando aqui com vocês, a gente já fez 4 passos. Primeiro passo, ler o tema e destacar as palavras-chave. O segundo passo, ler os textos motivadores. O terceiro passo, montar o projeto de texto. Quarto passo, desenvolver esse projeto no rascunho. Bom, Ju, escrevi tudo agora no meu rascunho, tá perfeito, posso passar para a folha oficial? Não, por quê? Porque agora a gente tem vários passos que são passos de observação. Você vai observar se, de fato, o seu rascunho está 100%. Se ele tem tudo aquilo que você precisa para o desenvolvimento de um bom texto. Então, vamos pensar o seguinte, escrevi o texto, finalizei o meu rascunho. O que é a primeira coisa que você vai observar? Você vai observar se todo o seu texto está contemplando o tema. Se você não deixou o tema escapar em algum momento. Então, você vai ler o seu texto e vai ver se o tema está na introdução, se a argumentação está respeitando esse tema, se a conclusão está respeitando esse tema, se esse tema não foi esquecido em algum momento. Acontece muito do aluno estar atento ao tema, ele escrever o tema na introdução, aí ele começa a argumentar já um pouco distante do tema e quando ele finaliza o texto, ele esqueceu sobre o que era aquilo que ele estava escrevendo, ou ele esqueceu o que era o principal dentro daquilo que ele estava escrevendo. É muito comum, por exemplo, quando a gente tem um tema como manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, tema de 2018, um tema maior. O que é comum? O aluno apresenta esse tema na introdução, chega na argumentação, ele já está falando só de comportamento do usuário na internet, ele esqueceu a manipulação. Você não pode esquecer partes do seu tema dentro da sua argumentação, isso precisa estar dentro de um conjunto de coerência sobre o assunto que você está escrevendo. E o assunto, ele não é uma parte do tema, ele é todo o tema. Então, isso precisa ser levado para dentro do seu texto. Beleza, Ju, eu já consegui aqui, eu olhei, eu escrevi sobre o tema o tempo todo, não fugi, não tangenciei, não mudei de assunto, tá tranquilo. Bom, ótimo, então agora a gente vai para o 6º passo. O 6º passo, ele vai começar a olhar o seu texto de partes por partes. Lá no 6º passo, você vai olhar para a sua introdução. Eu quero que você perceba 2 coisas na sua introdução. A sua introdução apresenta o tema? Apresenta, Ju, usou todas as palavras que estão lá na frase temática. Ótimo. A Ju apresenta mais ou menos, eu não usei as palavras que estão na frase temática, então você volta lá e muda e coloca as palavras que estão na frase temática. Escuta o que eu tô falando. Bom,
Tem sim, Ju, tá aqui a frase, tranquilo. Então agora eu quero que você observe outra coisa. Você apresentou a tese. O que é a tese? A sua opinião sobre o tema. A sua opinião sobre o tema está evidente na introdução? Um leitor ali vai bater o olho, vai saber o que você pensa a respeito desse tema? Sim, Ju. Então, ótimo. Então, você apresenta tema e tese na introdução. Perfeito. Tem o terceiro passo da introdução. O que você vai buscar lá? O seu projeto de texto. Lembra que antes de começar o rascunho, você projetou todo o seu texto? Você teve uma visão dele como um todo? Na introdução, essa visão do texto como um todo, ela precisa constar. Então, além de você apresentar tema e tese, você precisa apresentar o plano de texto. O que é apresentar o plano de texto? É antecipar para o seu leitor quais argumentos serão desenvolvidos logo abaixo. Então, eu preciso que o seu parágrafo de introdução ele tenha tema, ele tenha tese, a sua posição sobre o tema, e ele tenha uma antecipação, um resuminho, algo bem simples a respeito do que os seus argumentos vão tratar. Então, meu argumento 1 é esse, meu argumento 2 é esse, isso precisa estar nítido dentro da introdução. O seu leitor precisa só, com a leitura da introdução, saber o que você vai desenvolver para defender aquele ponto de vista. Bom, Ju, tranquilo, tem isso. Então, vamos para o sétimo passo. O sétimo passo é procurar o repertório sociocultural do seu texto. Quem não lembra o que é repertório sociocultural, eu vou deixar o link aqui para assistir o vídeo. Mas repertório, basicamente, é aquele seu conhecimento de mundo que está respaldado em alguma área do conhecimento. Vamos supor, quando você traz uma teoria da física, quando você traz um fato histórico, quando você traz um filme, um filósofo, tudo isso é repertório sociocultural e ele é obrigatório para a nota 1000 dentro da redação do Enem. Então, o que você vai fazer? Você vai observar o repertório que você selecionou para o seu texto, vai ver se ele está lá primeiro. Nossa, eu esqueci do repertório, Ju. Então, volta e encaixa ele em algum momento, preferencialmente na sua argumentação. Ju, tem repertório. Ótimo. Então, agora você vai olhar duas coisas sobre esse repertório para mim, tá? Dentro desse passo. Você vai olhar se esse repertório tem relação com o tema. Ju, eu dei uma forçada de barra, então troca, tá? Troca, porque essa forçada de barra significa para mim que esse é um repertório coringa, que você achou que você ia enfiar ele em qualquer tema e não é assim que a coisa funciona. Bom, ele tem relação com o tema, Ju, sobre isso tá tranquilo. Beleza, então o que você vai fazer? Você vai observar agora se ele tem relação com o argumento que você desenvolveu utilizando ele como repertório. Então, ok, tem relação com o tema, mas tem relação com o que você escreveu dentro do argumento? Aquilo que você diz dentro da sua argumentação tem coerência, tem respaldo, tem progressão com o repertório sociocultural? Ou ele tá ali só passeando? Ele tá só passeando. Então, você não fez um uso produtivo. Ele precisa estar em uso ativo, em uso produtivo para você alcançar a nota máxima, tá? Beleza, Ju, passei o sétimo passo, olhei, consertei o que eu tinha que consertar no repertório e agora a gente vai para o passo número 8. O passo número 8, pessoal, é basicamente vocês olharem para o parágrafo de vocês, para cada um dos parágrafos que vocês construíram, tal como vocês olham para o texto. Como assim? Quando você olha para o seu texto, você enxerga aquilo escrito como começo, meio e fim. Começo sendo a introdução, o meio, os seus 2 parágrafos de argumento, o fim, a conclusão. O que você vai fazer agora? Você vai pegar cada parágrafo e observar se o seu parágrafo tem começo, meio e fim, tá? Não é só o texto que precisa ser organizado dessa forma, os parágrafos também precisam. Então, a sua introdução, ela tem introdução, desenvolvimento e conclusão. O seu argumento 1 tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. O argumento 2 é a mesma coisa, a conclusão é a mesma coisa. Então, isso está sendo organizado dessa forma? Você consegue identificar esses momentos dentro do seu parágrafo? Se sim, perfeito. Se não, tem que repensar essa organização e essa estrutura. Pessoal, o nosso 9º passo, ele vai olhar para o seu parágrafo de conclusão. Lá na sua conclusão, 2 coisas muito importantes precisam acontecer. Você retoma a tese. O que é retomar a tese, Ju? É relembrar para o seu leitor qual é o seu ponto de vista sobre aquele assunto. Você retoma o seu posicionamento sobre esse assunto quando você vai fazer a conclusão?
Lembra, conclusão também tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, dentro do seu parágrafo de conclusão, você precisa introduzir um assunto. Qual que é a introdução desse assunto? É a retomada da tese. É lembrar para o seu leitor sobre o que tratamos nesse texto, sobre qual foi a minha opinião a respeito desse tema que foi desenvolvida nesse texto. Ótimo. Então, sim, eu fiz retomada da tese. Segunda coisa que você vai observar, você fez uma proposta de intervenção completa? Identifica lá para mim dentro da sua proposta agente, ação, modo, efeito e detalhamento. Identificou? Identifiquei. Não, Ju, eu acho que falta detalhamento, ou eu acho que o meu modo não está muito claro. Então, é a hora de você mexer. É a hora de você deixar isso da forma mais evidente possível, tá? Bom, fiz isso, Ju. Então, agora você vai fazer uma última coisa dentro desse passo para mim. Você vai olhar os seus desenvolvimentos, você vai olhar os seus parágrafos argumentativos, vai resumir para mim o problema que está contido nesses parágrafos e vai observar se a sua proposta de intervenção ela está resolvendo os problemas que foram trazidos por você dentro da argumentação. Não adianta a proposta de intervenção resolver o tema. Ela precisa resolver o que foi trazido por você dentro dos argumentos. Tem uma diferença. Vamos pensar o seguinte. Vamos supor que a gente está falando aí de um tema sobre saneamento básico. Eu não quero que você chegue no fim do texto e resolva o problema geral de falta de saneamento básico no Brasil. O que eu quero? Eu quero que você pense sobre causas e consequências da falta de saneamento básico, desenvolva sua argumentação sobre essas causas e consequências e lá no final são essas causas do problema que você vai resolver. Você não vai resolver a falta de saneamento básico, você vai resolver as causas da falta de saneamento básico, entende? Tem uma diferença. Então, aquilo que foi desenvolvido é o que tem que ser resolvido, tranquilo? Pessoal, 10º passo, aqui a gente está terminando o nosso texto. O que a gente vai fazer nesse 10º passo? Eu quero que vocês prestem uma atenção muito especial nos coesivos. Ju, não lembro o que é coesivo. Vídeo, tá aqui e tá também na legenda. Os coesivos, pessoal, eles são elementos obrigatórios para que o nosso texto se construa enquanto uma unidade de sentido, para que ele não seja um tanto de frases soltas. E eles são cobrados em uma competência específica da redação, que é a competência 4, que vai olhar exatamente se você faz o uso certo desses mecanismos ou não. O que você tem que observar? Se você está usando coesivo entre as frases do seu texto, dentro de um mesmo parágrafo, e se você está usando coesivos entre os parágrafos do seu texto. Então, são coesivos intraparágrafos, ou seja, dentro do próprio parágrafo, e coesivos interparágrafos, ou seja, coesivo entre um parágrafo e outro. Você vai observar se isso está sendo feito. Nossa, Ju, não, esqueci de colocar um coesivo entre o segundo e o terceiro parágrafos. Ótimo, então vai lá e coloca. Esse é o checklist. Esse é um momento que você vai olhar se todos os itens obrigatórios para uma redação nota 1000, eles estão lá no seu texto. Por isso o rascunho é tão importante, porque a hora que você olhar para o rascunho e falar, esse rascunho está 100%, você vai passar cada um desses passos que eu estou te dando aqui, para a gente realmente garantir que é um rascunho de 100%, e ele pode se tornar um texto lá na folha oficial. Bom, Ju, tá tranquilo de coesivo, coloquei onde não tinha, vi se eu não tinha repetição entre os coesivos ao longo do meu texto. O que eu faço agora? Agora você vai para o 11º passo. Você vai ler atentamente o seu texto, porque até agora a gente fez observações em um nível mais geral. Agora a gente vai para um nível bem específico do seu texto e você vai observar a acentuação das palavras, o uso de vírgulas, o uso de crase, o uso de concordância verbal e concordância nominal e o uso de colocação pronominal. Então, você vai olhar todas essas questões para ver se não falhou em nada. Então, até uma crase aqui. Deixa eu ver se isso aqui realmente deveria ser uma crase. Deixa eu ver se nesse lugar aqui realmente deveria ter uma vírgula. Então, com atenção, você faz uma leitura do seu texto ali. Em 5, 6, 7 minutos, você consegue fazer essa revisão geral desses aspectos ortográficos e sintáticos do seu texto. Bom, Ju, passei pelo 11º passo, vi que tinha comido um acento aqui, uma vírgula, já arrumei, e agora? Agora você está pronto para passar o seu texto para a folha oficial. Então, o 12º passo, transformar o seu rascunho na sua redação oficial. O que não vai acontecer? Você não vai mudar
Você não vai mudar, gente. Não é para mudar nada do rascunho para a folha oficial. O que tinha que ser mudado, deveria ter sido mudado ainda enquanto era rascunho, no momento em que você está fazendo o checklist, no momento em que você está verificando o seu texto. Se você não mudou ali, não é para mudar mais. Você já conferiu todos os aspectos. Geralmente essas mudanças, elas só atrapalham o texto de vocês. Falando isso como professora, como uma pessoa que tem muita experiência com isso, e que toda vez que o aluno inventa de mudar, ele vem com um texto pior do que o que ele tinha no rascunho. Então não é para fazer alteração, esse momento não é de alteração. Esse é um momento de máxima atenção para você copiar exatamente o que está no rascunho para a sua folha oficial. O que a gente vai ter aqui de importante? Não é para copiar com a cabeça nas nuvens, porque a cópia ela é muito mecânica. Então você está lá copiando, pensando em um monte de coisa, e quando você vê, você está na metade do texto, você não sabe nem como é que você chegou lá. Ju, pode acontecer? Não. Por que que não? Porque numa dessas você perde uma vírgula, numa dessas você come uma palavra, e tudo isso está prejudicando sua nota. Então você vai com o máximo de atenção passar aquilo para a folha oficial, palavra por palavra, vírgula por vírgula. Não significa que precisa ser demorado por isso, mas significa que você tem que estar muito dedicado. Geralmente, o que acontece? Vocês vão lá, escrevem o texto, tudo concentrado e tal. Ai, cansei, vou passar limpo finalmente. Esse momento de vou passar limpo finalmente, vocês já estão estafados, assim. Vai, rapidão que eu preciso continuar essa prova. É ali que você coloca tudo a perder. Então, com calma. É a última parte, mas ela ainda é uma parte. É o último passo, mas está dentro dos 12 passos, tá? Então, você não negligencia ele, você não faz de qualquer jeito, você não faz mais ou menos, você vai fazer bem feito, beleza? Lembrando, redação, única nota, única matéria ali que pode te dar até 1000 pontos, porque não depende do TRI, da teoria de resposta ao item, como as outras matérias, que vão depender do desempenho, do desenvolvimento de outros alunos para que você tenha a sua nota. Então, pessoal, tenham muito carinho com essa redação, tá? Última coisa, se você precisa dar máxima atenção para passar esse texto a limpo, você não vai fazer a besteira de passar ele para o rascunho, verificar todo o seu rascunho e deixar para passar a redação a limpo como a última coisa ali da sua prova. Não, de forma alguma, tá? Ou a primeira ou entre a primeira e a segunda prova, nunca a última. Assim que você finalizar a sua redação, aí sim você vai fazer sua próxima prova, tranquilo, tem mais 45 questões ali, mas a sua redação, aquela que pode te levar ao 1000, tá tranquila, tá? Você já sabe todos os elementos que tem que estar ali, já conferiu tudo, você tá seguro, você tá confiante para sua nota acima de 900, beleza? Meus queridos, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e que vocês levem essas dicas para o dia da prova, que vocês se lembrem dessas conferências. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui para mim nos comentários ou me procurar lá pelo Instagram, @julianamoreira2020. Tem conteúdo lá todo dia para vocês, tem muitas dicas rápidas aí para a gente pensar nessa prova de redação. Desejo muita sorte a vocês. A gente ainda vai ter um vídeo aí antes da prova para que eu possa passar as últimas orientações. Então a gente se vê na próxima aula. Um beijo!